né, dessa troca cultural. Então, o Brasil, ele vai ser, a gente vai ter, né, o resultado dessa mistura dessas raças que vai surgir os povos, os mestiços, né? E aí os mestiços, a gente vai subdividir esses mestiços, tá? Em mulato, em mameluco e em cafuso, tá? Então a gente tem essa imagenzinha aí para mostrar essa mistura e a gente vai ver essa relação, tá? Então a gente tem o mulato, que vai ser a mistura do branco com o negro, do branco europeu com o negro africano, o mameluco, a mistura do índio com o branco, e o cafuso, que é a mistura do negro com o índio, tá? E toda essa misturada vai ser um traço muito marcante da população brasileira, né? Nós somos frutos de uma miscigenação forçada, tá? A gente tem esses aspectos, os negros vindos da África, eles não vieram porque queriam, né? Eles foram forçados a vir a trabalhar aqui, a serem escravos, tá? Os europeus, eles é, forçaram e tentaram todos de modo para introduzir sua cultura aqui, tá? E essa miscigenação forçada, essa miscigenação, ela vai ser um traço marcante da nossa população, né? A gente não tem uma cara brasileira, a gente não tem um modo de definir um brasileiro só olhando pelo seu rosto, né? Nós temos pessoas com os olhos puxados, características indígenas, negros, brancos, nós não temos um traço. E esse processo de miscigenação ele não vai ocorrer de forma equilibrada em todas as partes do Brasil, né? A gente sabe que no Nordeste, por exemplo, haviam mais negros, por conta principalmente dos engenhos de cana. Então, a relação de negros e brancos nessa parte do país foi maior. Enquanto no Norte ou em São Paulo, por exemplo, né, na parte do Sudeste muito presente, a mistura entre raças foi mais intensa entre os brancos e os indígenas por conta do maior número de nativos na região, tá? Só que o Brasil, essa diversidade cultural grande e ampla, né? Uma verdadeira combinação de diversas artes, de religiões, de culinárias, né? De costumes bem diferentes que vai dar ao povo brasileiro, mas essa diversidade cultural, ela ao mesmo tempo que ela enriquece muito nossa cultura, né? Ela vai trazer consigo um grande problema. E esse problema vai ser principalmente a discriminação e o preconceito, né? Principalmente o preconceito que foi desencadeado e que ficou muito marcado, que é o preconceito racial, principalmente por conta da cor de pele, tá? Que fica trazido desde a época, que foi trazido pelos portugueses desde a época da escravidão e fica muito marcado, né? Principalmente como por o Brasil ser formado, algumas pessoas vão classificar seus costumes e sua cultura superior à da outra, né? Então é um grande problema observado, né, e trazido dessa grande diversidade cultural. É essa questão de superioridade que foi trazida desde lá dos europeus e a gente tem esses traços na nossa sociedade hoje, né? Tudo que é mais europeizado, normalmente a gente trata com requintes, como se fosse algo realmente melhor. Isso é algo que, infelizmente, está muito incrustado na nossa sociedade. A gente não tem muito essa valorização do que é realmente nosso, né? A gente valoriza muito mais o que é europeu, o que é dos Estados Unidos, né? O que, o que vem dos Estados Unidos ou o que vem da Europa, do que o que a gente valoriza, o que realmente vem do Brasil, tá? E a gente tem uma tentativa de resistência cultural muito forte pelos povos indígenas, principalmente, né? E muitos fatores, né, fizeram e fazem, né, as tribos indígenas desaparecerem, né? A gente tem que, por volta de 1500, haviam cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje a gente tem pouco mais de 550 mil, tá? Então, essa foto ela traz muito essa questão da resistência indígena nesses novos tempos, tá? E o Brasil, ele vai ser isso, né? A constituição do ser brasileiro, da cultura brasileira, ela vai passar pelo resultado da integração dos elementos de três culturas, né? Do português colonizador, que vai forçar sua cultura aqui, né? Do africano,
do negro africano que vai ser trazido para cá forçadamente e dos nativos que aqui já existiam. Então eu trago essa imagem que eu gosto muito dela, que mostra aqui essa diversidade, né? O Brasil é como esse país totalmente diverso. Então espero que vocês tenham compreendido a mensagem, né, de entender essa diversidade cultural do Brasil e da importância dela para nós, tá? Então espero que vocês tenham entendido e tchau, tchau.